Olá! Bom, tô aqui na casinha, no espaço onde eu trabalho. Queria gravar esse vídeo para contar um pouco sobre as alterações que a gente já fez na cozinha. Amanhã a gente vai fazer outra alteração. Então, a nossa cozinha começou tendo um fogão a lenha, que no início, quando a gente se mudou pro sítio, a gente não tinha energia elétrica. Acho que a gente ficou uns 2 anos sem energia. E pra gente ter água quente, né, pro chuveiro, a gente colocou o sistema de serpentina. Então, toda vez que você acende o fogão a lenha, dentro do fogão tem um sistema de serpentina, que são canos que esquentam a água por conta do calor do fogão, e aí leva pro boiler, e do boiler a gente conseguia ter a água quente no chuveiro. É um método bem interessante, assim, mas depois no dia a dia pra gente ficou muito complicado, porque você tinha que ter um bom armazenamento de madeira, a madeira não pode estar muito verde, senão ela faz muita fumaça. A gente aqui tem uma época muito grande de chuva, então nesse período de chuva era muito difícil ter a madeira, e daí toda a madeira que a gente pegava ou tava molhada, tava verde. Então, assim, no dia a dia ela não é tão prática. Lógico que quando a gente se mudou para o sítio, nos 2 primeiros anos a gente focou muito aqui, então era até tranquilo pra gente esse processo, só que depois a gente foi tendo outros trabalhos, o escritório foi crescendo, e aí ficou muito difícil o dia a dia. Então, chegou um momento onde, com muita dor no coração, a nossa casa, ela é bem pequena, assim, tipo, os ambientes, eles são bem compactos, mas como eu sempre vou estudando e procurando alternativas para transformar esses ambientes confortáveis e dentro do que a gente precisa, da nossa necessidade, tive que optar por retirar o fogão a lenha. Foi muito difícil, o Breno ficou muito triste. Eu também, lógico, né? Mas eu entendi que era uma melhoria na nossa casa, no nosso dia a dia, na nossa rotina. E como a nossa cozinha ela é bem pequena, ela tem 2 metros de comprimento por 1,5 de largura, então a gente precisava tirar ele, que ele ocupava bem assim o espaço da janela, da largura da cozinha. E aí eu pensei no layout para transformar a cozinha em dois, a gente utilizar as 2 paredes livres, né? Uma a gente já utiliza, que é onde fica a bancada ali da pia. Do lado, retirando o fogão a lenha, eu pensei de colocar o fogão convencional, que ajudou muito porque mais espaço pra gente. E no futuro, quando a gente tivesse a energia elétrica, a gente também precisaria de um espaço para geladeira. E como estava o layout atualmente, não ia caber tudo ali que a gente precisava, porque a nossa pia também ela é pequena, ela tem 1,20 m, então colocar escorredor, colocar filtro, ter o espaço de preparo, né, não ia dar também. Então, com essa alteração, a gente conseguiu um outro espaço da outra parede, então em frente à bancada da pia, a gente tinha um móvel aqui e adaptamos. Eu comprei um móvel de palha, coloquei embaixo, em cima a bancada, e no futuro tinha ali o espaço da geladeira. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, a gente conseguiu energia elétrica. Nosso chuveiro, quando a gente optou, na verdade, por retirar o fogão a lenha, a gente descobriu que existia o método de aquecimento a gás por botijão. É muito legal. Então, quando você compra aquele aparelho a gás, pode escolher que ele seja gás natural, onde, né, em algumas cidades você tem essa opção, ou você pode colocar o GLP, que você compra um botijão de gás, como de cozinha mesmo, não precisa ser aqueles maiores. Algumas pessoas optam por utilizar os maiores. Eu não recomendo muito, porque eu acho ele muito complicado para fazer a questão da enchendo o botijão. Aqui, por exemplo, nem existia essa possibilidade, então a gente usa um botijão normal. Aqui em casa sou eu e o Breno, assim, a gente usa muito, né? Tipo, todo dia no caso, mas sempre no mais quente, porque aqui acaba sendo um pouco mais frio a temperatura, né? Ambiente, então um banho sempre quentinho e tudo mais. E geralmente o nosso botijão dura às vezes até mais de 3 meses. Então eu achei uma opção pra gente bem em conta, assim, econômica e com certeza muito mais fácil. Então, fazendo essas alterações, a nossa cozinha ficou bem mais funcional. Depois eu encontrei esse escorredor, que ele é muito bom, principalmente para cozinhas pequenas, mas para qualquer cozinha. É legal colocar em cima da pia, porque realmente vai escorrendo tudo ali, mas é bem tranquilo, ele aguenta muito. O nosso também é 1,20 m, então ele pega quase, acho que é 1 metro, na verdade, então ficou bem dentro ali da nossa pia.
E ele ajuda pra caramba, assim. Às vezes a gente acaba nem sempre deixando ali, né, o que a gente usa no dia a dia, copo, prato, então sempre fica ali, então serve como armário também, é muito bom pra quem tem pouco espaço, e também como escorredor. E aí tira aquele escorredor da bancada, deixando a bancada livre. Achei isso uma opção também muito boa para nossa cozinha. E aí, como eu falei, então a gente foi se virando com os móveis que tinha aqui. A gente sempre tenta priorizar, então a gente faz uma listinha para ver qual a prioridade de coisas que a gente tem que fazer. Apesar da nossa casa ser pequena, a gente tem um sítio, é muita terra, tem que cuidar de muitas coisas. Com a questão da época de chuva também, sempre tem que estar arrumando algo, porque ou às vezes estraga, ou às vezes acontece algo que a gente não estava esperando. Então a gente já foi fazendo muitas adequações aqui em casa. Uma delas foi comprar energia elétrica, então no começo, né, depois desse período aí que eu contei que a gente não tinha energia elétrica, a gente comprou placas solares, mas ainda não dava para colocar a geladeira. A gente comprou o mínimo para ter lâmpada, internet, poder trabalhar no computador. No começo eram 2 placas e 2 baterias, é bem menor assim o sistema, então chegava o verão que chove muito, que geralmente fica nublado, né? Chegava 8, 9 da noite, eu precisava desligar o computador, não o notebook, a CPU mesmo, que ela puxa um pouco mais de energia, para poder manter, não ter problema nenhum com a bateria, né? Então a gente sempre seguia risca o que os fornecedores falaram pra gente e tudo mais. Mas, assim, foi um período muito, muito gostoso de viver só com energia solar. A gente conseguiu internet, então deu pra aproveitar bastante. Mas, para ter uma geladeira, a gente precisava de um equipamento bem maior, bem mais caro. E aí a gente acabou optando por colocar energia elétrica mesmo. Foi um processo porque geralmente aqui em Minas a CEMIG ela cobra, né, por esse trabalho. Então a gente não tem energia gratuita, assim, não consegue colocar no terreno. Mas a gente deu a sorte que por ser o primeiro pedido aqui dessa terra, né, do nosso terreno, a gente não precisou pagar. Então foi tudo gratuito. A única coisa que a gente teve que fazer é a partir do poste padrão para a nossa casa fazer essa conexão. Como a gente também já tinha toda a fiação aqui de casa, por conta da energia solar, a gente só fez um sistema onde a gente consegue desativar a energia solar e ativar a elétrica. Quando acontece alguma coisa, e geralmente acontece, porque a gente tá falando de uma zona rural, geralmente quando tem muita chuva, seja na região ou na cidade, a energia elétrica acaba caindo e aí a gente consegue então ligar a nossa solar. A única coisa que a gente faz é desligar a geladeira. Então, depois que a gente conseguiu energia elétrica, a gente comprou a nossa geladeira. E aí, com isso, a cozinha estava praticamente completa, mas os armários ainda estavam meio que na gambiarra. No começo, eu não tinha nem armário embaixo da pia da cozinha, então, assim, eu não sei como eu dava conta, sabe? Acho que é nesses momentos que a gente percebe, né, o quanto a gente consegue viver com pouco mesmo, assim, mas era uma loucura, era tudo muito bagunçado. Eu não tinha esse armário aqui atrás, que hoje é onde como se fosse uma cristaleira, que eu guardo os pratos, copos e tudo mais. A gente vive numa interna construção aqui, então realmente a gente se mudou com pouco mesmo, com o que dava e o que atendia a gente naquele momento, e conforme os anos foram passando, a gente vai aprimorando e melhorando a nossa casa. Eu consegui fechar realmente o que eu queria. Eu pensei muitas vezes, tipo, será que eu compro um armário? Será que eu faço sob medida? Será que eu faço um móvel planejado? E assim, muitas opções para mim eram bem inviáveis, assim. Eu achei bem alto o valor mesmo de um móvel planejado, não é algo barato. Mas eu também olhava e falava, poxa, eu acho que não tem nada a ver, sabe, com a casinha. A gente sempre teve móveis mais rústicos, a gente pedia muito pros marceneiros fazerem e tudo mais. A gente gosta disso, é um estilo que a gente gosta, que eu acho que tem tudo a ver aqui. E aí eu não sentia que ia dar certo, sabe? Não ia gostar. Então, a gente optou mesmo por fazer como na nossa bancada da cozinha, da pia, né? Eu me arrependi de algumas coisas, porque no momento assim,
a gente meio que fez correndo mesmo, porque o Breno precisava se mudar logo pra cá também. Mas eu teria feito um pouco diferente, detalhes que no final fazem a diferença, dá um acabamento melhor, sabe? Mas amanhã, então, a gente vai estar fazendo essa alteração que eu optei por colocar, fazer com o próprio tijolinho que a gente tem aqui, vira e mexe surge tijolinho assim no meio do mato, que a gente usou em outras épocas, que a gente vai melhorando a casa e vai sobrando material, a gente vai guardando. Então tinha bastante tijolo aqui sobrando. Então a gente vai fazer uma paredinha de um lado, do outro lado já não vai precisar, porque já vai encostar na parede. E aí a gente conseguiu uma prancha com a madeireira Habib, lá de São Lourenço. E ela forneceu pra gente, em parceria aí, uma prancha super bonita. A gente vai usar, então, essa madeira bonitona pra ser a nossa bancada. Depois eu vou passar uma resina pra não ter problema nenhum em questão de água e tudo mais. E embaixo, então, eu vou fazer prateleiras. Eu também tava muito na dúvida se eu comprava um móvel pronto, mas eu nunca tava achando na medida certa, porque é uma medida específica que vai ficar o nosso armário. E aí fiquei nessa dúvida também, mas decidi fazer só prateleiras, eu acho que vai atender bastante a gente. Pretendo comprar depois aqueles potinhos lindos de toda a cozinha que a gente fica imaginando, né? Salvando aquelas imagens de referência no Pinterest. Então, quero comprar uns potes e comprar umas cestas, assim, para guardar e armazenar melhor as coisas. E hoje, atualmente, tem uma prateleira em cima pegando a geladeira e indo até um momento, assim, da bancada. Mas eu tô pensando, talvez, de comprar um armário. Daí sim eu compraria um armário. Pensei de comprar algo colorido, que eu acho que faria uma mesclada, assim, legal, sabe? Quebraria um pouco só também a madeira. Eu quero primeiro fazer essa bancada, entender como que vai funcionar. As prateleiras de baixo eu ainda não comprei, porque eu queria saber exatamente a medida e ver se eu quantas eu vou colocar também, sabe? Então, fazer o cálculo certinho depois da instalação. Então, amanhã o Robertinho, ele vai vir, vai fazer pra gente, então, a paredinha do lado e colocar essa bancada. Talvez não dê para colocar amanhã, porque o concreto ainda vai estar molhado, então talvez a gente precise esperar a paredinha tá bem concretada ali, para daí depois apoiar a bancada em cima. E também vamos melhorar algumas coisas. Como eu comentei, quando a gente tirou o fogão a lenha, tinha um desnível ali que o pedreiro antigo não tinha nivelado pra gente. E aí o meu fogão, ele fica torto, assim. Então, isso é bem chato. A gente tem que ir calçando o fogão pra panela não escorregar. Então, a gente também vai melhorar isso. E vai ter uma parte da bancada que vai precisar fazer o cimento queimado. Que também é uma coisa que eu, no futuro, estou pensando em modificar. Talvez colocar um revestimento hidráulico, sabe? Alguma coisa assim. Mas isso também fica pro futuro. Bom, é isso. Tô bem ansiosa para amanhã. Espero que fique bem bonita. E depois eu venho aqui mostrar como que ficou.